quais são os 10 temas de Python que você tem que saber, tem que dominar, para poder dizer eu sei Python, eu domino Python. Nesse vídeo eu vou te falar quais são, na minha opinião, esses 10 temas. E presta muita atenção porque os últimos 2 temas dependem da área de aplicação que você quer se desenvolver em Python. Se você quiser aprender mais sobre automação de processos, automatizar coisas dentro da sua empresa, automatizar suas tarefas, vão ser 2 temas diferentes. Se você quiser aprender análise de dados, ciência de dados, inteligência artificial, vão ser 2 temas diferentes. Se você quiser aprender desenvolvimento de sites, jogos, aplicativos, aí também são 2 temas diferentes. Então acompanha tudo aqui comigo, porque a base dos 8 primeiros temas é a mesma, mas os últimos 2 vai variar dependendo do que você quer e eu vou explicar todos aqui nessa aula. Lembrando, isso aqui é a minha opinião, não é nenhuma lei absoluta, mas é do que eu já vi e eu já ensinei e já vi também no mercado de trabalho, beleza? Então vamos lá. Primeiro tema, elementos básicos, ou seja, saber trabalhar com variáveis, textos, números, inteiros, floats e assim vai. Saber trabalhar com as coisinhas que tem dentro do Python, essencialmente textos, números e variáveis, tá? Isso daí é a base inicial de uma linguagem de programação que você tem que saber. Caso contrário, você não consegue avançar muito, digamos assim. Segundo tema, operação com esses elementos básicos. Ou seja, como que eu pego um texto e substituo uma letra dentro dele? Como que eu concateno 2 textos juntos? Como que eu faço para fazer somas, multiplicações, divisão e assim vai? Então, saber fazer as principais operações, operações matemáticas e operações de texto com esses elementos básicos. Terceiro conteúdo, condicionais e comparações. Ou seja, o famoso if, que seria um se, né? Uma condição. Então você conseguir criar uma lógica de um código que permita tratar condições e comparar valores. Se um valor for igual ao outro, então eu quero fazer uma coisa. Se um valor for diferente do outro, então eu quero fazer outra coisa. Aprender a tratar condições pode parecer um negócio muito trivial, muito simples, mas conseguir criar uma lógica que trate bem todas as condições que você precisa para resolver um problema pode ser a diferença de um código muito bom e de um código que resolve o problema sem erros e de um código talvez não tão bom assim. Beleza? Então vamos agora para o nosso quarto tópico, estruturas de repetição. Não basta você saber tratar condições, você tem que conseguir fazer o seu código ser eficiente, ou seja, conseguir executar uma tarefa para 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10 mil, 1 milhão de casos, 1 milhão de tarefas, beleza? Então executar um código de forma repetitiva. Ah, eu quero analisar todos os funcionários da empresa. Ah, eu quero analisar todos os meses de vendas. Ah, eu quero fazer uma análise sobre todos os preços dos produtos. E assim vai, beleza? E aí, estruturas de repetição, prioritariamente no Python vai ser um for e um while. E é importante que você saiba usar as 2 estruturas de repetição muito bem, como que elas funcionam, o que que dá para você fazer dentro delas e assim vai. Isso me leva ao quinto ponto, que são os iterables em Python. O que é um iterable? Iterable é uma estrutura no Python, um objeto do Python, que pode ser iterado, ou seja, que você pode percorrer ele dentro dele, que guarda vários elementos, é isso. Estruturas que guardam vários elementos. No Python isso é muito importante, porque você tem listas, você tem tuplas, você tem dicionários e você também tem um set, que é uma espécie de lista especial. Não é tão usado assim, então esse talvez você não precisaria ser, digamos assim, um expert em sets, mas lista, tupla e dicionário, cara, uma vez que você aprendeu, você vai ver isso em todo lugar no Python, não adianta, não tem como correr, é obrigação você saber. Então, não só entender bem como que elas funcionam, mas conhecer os métodos que são usados dentro dela e saber usar isso dentro do seu código sem dificuldade nenhuma, tá? Isso é muito importante. Todos esses tópicos que eu estou falando, é importante que você saiba usar eles e, claro, você pode usar o Google para consultar uma coisa ou outra. Mas é importante que você saiba e domine eles. Quando você lê um código deles, você não fique completamente perdido. Você sabe o que está acontecendo ali e você saiba construir códigos usando essas estruturas que eu comentei. Beleza? Ponto 6. Saber trabalhar com bibliotecas e módulos. Tem muita coisa no Python que já está construída e você não precisa criar do zero. Então, saber importar uma biblioteca, que é um pacote de códigos que alguém já construiu uma vez, conseguir ler a explicação daquela biblioteca, entrar no site daquela biblioteca, ler a explicação e saber usar ela, isso é muito, muito, muito importante dentro do Python. Por quê? Porque senão você vai ter que ficar recriando todas as coisas que já foram criadas alguma vez no Python e estão disponíveis para você usar gratuitamente, de forma aberta, você vai ter que ficar recriando do zero. Isso vai gerar um retrabalho colossal, que às vezes um negócio que você vai demorar uma semana para fazer, alguém já tinha pronto e você resolveria em 1 minuto. Literalmente, de 1 minuto para 1 semana. Essa é a diferença que a gente está falando aqui. Beleza? Então saber usar bibliotecas e módulos é muito importante. Ah, Lira, quais bibliotecas e quais módulos?
Cara, aí vai depender muito do que você está querendo fazer. Por exemplo, quero trabalhar com análise de dados. Cara, NumPy, Pandas e não sei o que, a gente já vai chegar nisso. São bibliotecas obrigatórias para você saber. Mas assim, o importante é, você tem que saber trabalhar com bibliotecas, saber como que elas funcionam, saber como que importa, como que usa dentro do seu código e pegando uma biblioteca nova, conseguir entender o que ela está querendo fazer. Beleza? Esse é o objetivo. Ponto 7. Saber ler uma documentação e uma API. Isso não é código especificamente do Python, mas foi isso que eu comentei no ponto 6. Quando você pega uma biblioteca nova, você tem que conseguir ler a explicação daquela biblioteca, e tem algumas que são mais fáceis de entender, outras são mais difíceis de entender. Mas você tem que conseguir, no geral, ler essas explicações dessas bibliotecas e entender como usar aquilo no seu código. E testando e aprendendo meio que quase que sozinho, né, lendo o passo a passo que essas bibliotecas dão, para você saber usar aquela biblioteca no seu código. Isso serve tanto para a biblioteca quanto para a API. Mas eu acho esse ponto que eu comentei aqui muito importante. Por quê? Porque apesar de não ser código em Python, cara, se você sabe fazer isso, você ganha uma independência com Python tão grande, mas tão grande, que basicamente não tem desafio no Python que você não consegue resolver. E eu coloquei junto aqui API, porque tem muitas coisas que estão disponíveis na internet, muitas APIs de vários sites e ferramentas diferentes que estão disponíveis na internet que facilitam a sua vida. Por exemplo, digamos que você quer pegar cotação de ações, cotação de uma moeda específica, como o dólar ou como o ouro. Cara, existem APIs prontas que já fazem isso para você, que em 3 linhas de código você consegue pegar uma cotação atualizada com o momento que você estiver rodando o código ali na hora. Agora, você tem que saber usar essas APIs para isso. E para você saber usar uma API, você tem que saber ler uma documentação de API. Então é isso que eu estou falando. Você não precisa aprender a usar uma API específica. Você tem que aprender a ler as documentações e entender como usar elas dentro dos seus códigos. Tá bom? Vamos lá. Ponto 8. Funções lambda e list comprehension. Esses temas aqui são temas um tiquinho mais avançados para quem está começando no Python, mas basicamente são temas bem importantes que quando você for pesquisar algum código na internet, a galera que já usa Python há mais tempo vai usar isso adoidada. Por quê? Porque são ferramentas que facilitam muito a nossa vida, deixam o código mais organizado, facilitam você de não ter que ficar repetindo a mesma linha de código várias vezes e tornam o seu programa mais eficiente. Então esses 3 temazinhos que eu coloquei dentro de um tópico só são temas um pouco mais avançados, que eu não acho que você tem que começar aprendendo por eles. Mas são temas que para você dizer que sabe Python e domina Python, você tem que saber esses temas aqui, beleza? Então ponto 8 fica aí com funções, expressões lambda, né, ou funções lambdas e list comprehension, beleza? E agora, os 2 últimos tópicos que eu recomendo que você domine coisas diferentes dependendo da área que você está querendo se aprofundar. Beleza? Por quê? Porque uma pessoa que vai trabalhar com ciência de dados, ela não precisa saber exatamente tudo que uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de sites vai saber. E o contrário também é verdade. Isso porque as coisas que uma pessoa de desenvolvimento de site precisa saber são diferentes das coisas que uma pessoa que está trabalhando com ciência de dados tem que saber. Tem muitas coisas que são concomitantes, como esses 8 pontos que eu já falei até agora, mas os 2 pontos que eu vou entrar agora, eles são mais personalizados para cada uma das áreas, beleza? Então vamos começar com ciência de dados. Um cara de ciência de dados no ponto 9, o que ele tem que saber? Ele tem que saber trabalhar com Pandas, NumPy e as bibliotecas de gráfico no Python, tá? Isso daqui não é conhecimento conceitual, tá? Não é dizer, o cara tem que saber ciência de dados, ele tem que saber inteligência artificial. Não. Isso aqui são ferramentas do Python que esse cara tem que dominar. Se você trabalha em ciência de dados, não domina NumPy e Pandas e as bibliotecas de gráfico, dificilmente você vai conseguir trabalhar efetivamente em análise de dados e ciência de dados, porque são pré-requisito obrigatório para qualquer área que você vai trabalhar na parte de dados, beleza? E o ponto 10 é obtenção e tratamento de dados. Se você reparar, eu não coloquei nenhum tópico aqui de inteligência artificial especificamente. Por quê? Porque usar inteligência artificial dentro do seu código, o mais difícil é você entender como que é a inteligência artificial. Isso não tem nada a ver com Python. Isso é você entender o que é aquela inteligência artificial. No Python, você vai só pegar uma biblioteca que já está construída daquela inteligência artificial e saber aplicar a biblioteca. Isso já é um ponto que a gente comentou 6. Agora, o ponto 10 é obtenção e tratamento de dados. Por quê? Porque uma das coisas que é mais diferencial em alguém nessa área de dados é o cara saber obter os dados e tratar os dados de uma maneira eficiente. O trabalho mais demorado e mais difícil, quando você vai fazer projetos de ciência de dados, não é o trabalho de pegar um código de inteligência artificial e aplicar. É o trabalho de você pegar as informações, tratar as informações e conseguir olhar para essas informações e tirar e fazer tratamentos nela para aí sim partir para a inteligência artificial.
Então, por isso que você tem que saber muito bem como que puxa informações de um banco de dados, como que você faz scraping de informações, às vezes até na internet, pega informação daqui, pega informação de lá, pega informação de lá, como que você trata essas informações, corrige problemas, corrige valores vazios, quais são o tipo de coisas que você tem que corrigir. Isso tudo está dentro de obtenção e tratamento de dados. E claro, esse último tópico ele pode depender um pouco da área que você está querendo se especializar. Por exemplo, se você fosse especializar em reconhecimento de imagem, você tem que saber tratar dados de imagem. Enquanto que uma pessoa que nunca vai mexer com reconhecimento de imagens, ela nem precisa direito aprender a fazer tratamento de imagens. Por quê? Ela não vai mexer com reconhecimento de imagens. Entendeu? Então essa basicamente é a lógica. É legal você ter uma versatilidade, não ser ultra mega blaster focado em uma coisinha só, a não ser que você seja o Merlin dessa coisinha só, aí beleza. Mas ao mesmo tempo você não precisa também se preocupar em saber, dominar o mundo inteiro. Também não é esse o objetivo. Beleza? Show! Vamos agora então para os tópicos de desenvolvimento web, desenvolvimento de sites. Tópico 9, orientação a objeto. Esse não foi um tópico que eu em ciência de dados, porque eu realmente acredito que para a ciência de dados você não precisa, pelo menos num primeiro momento, dominar a orientação a objeto. Você consegue muito bem trabalhar com ciência de dados sem programar orientado a objetos, sem criar classes. Depois, à medida que você for avançando, você pode começar a ter contato com isso. Mas para desenvolvimento de site, é extremamente importante a orientação a objeto. Não existe programar um site, construir um sistema, construir um aplicativo sem saber orientação a objeto. Beleza? Tópico 10. Integração de back-end e front-end com algum framework. O que eu quero dizer com isso, Lira? Vários nomes em inglês, bam. Então, é o seguinte. Se você for para desenvolvimento de site, provavelmente você tem que saber ou Flask ou Django. Flask e Django são frameworks, ou seja, ferramentas, pacotes, digamos assim, que integram todas as funcionalidades que um site precisa ter, para você poder programar aquilo tudo em Python. Então, cara, você tem que saber, se você for para desenvolvimento de site, você tem que saber usar essas ferramentas, esses frameworks. Precisa saber todos? Não. Escolhe um e fica bom naquele um. Se você dominar aquele um, se você precisar partir para o outro, dominei Flask, preciso partir para o Django, você consegue fazer essa transição. Eu mesmo, o primeiro site que eu construí fiz em Django e hoje em dia eu uso mais o Flask para isso, beleza? Então sim, você não precisa dominar os dois, mas é importante que você saiba muito bem como que funciona essa integração desses frameworks com o banco de dados, com a parte que o usuário vê, né, o back-end e o front-end, e assim vai, beleza? Isso é crucial para quem quer desenvolvimento de site. E por último, automações. Para a galera que vai trabalhar com automações, eu diria que são temas até um pouco mais tranquilos, porque a base de Python já te dá quase tudo que você precisa de automações. Mas tem dois tópicos que eu acho que vale ressaltar. Tópico 9. Saber trabalhar muito bem com arquivos, caminhos, tabelas e assim vai. Por quê? Porque processo de automação nada mais é do que pega um arquivo ali, sobe lá, faz upload, clica aqui, puxa para lá, joga para a pasta. É uma série de passo a passo que você tem que executar. E para um cara de automações, isso aqui tem que estar tranquilo. Ele tem que saber trabalhar com essas ferramentas, né, com arquivos, pasta, caminho, tabela, enfim, tudo isso com uma facilidade. Beleza? E tópico 10. Ferramentas de automação efetivamente. Então é muito importante que você saiba trabalhar com dois tipos de ferramenta. Ferramentas de automação web, então para você automatizar processos que acontecem 100% na internet, e ferramentas de RPA, Robot Processing Automation, acho que é isso a tradução. Mas basicamente são processos automatizados de mouse, teclado e tela. Ou seja, usar o Python para automatizar cliques do mouse, cliques do seu teclado e as coisas que estão na tela do seu computador. Automatizar os processos usando isso. Então, ferramentas de automação, claro que são ultra importantes para o pessoal de automação e tem bibliotecas específicas e ferramentas específicas do Python para isso. Beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu sei que eu tentei ajudar o maior número de pessoas possível aqui dentro desse vídeo, mas se você tiver ainda alguma sugestão, Lira, o que eu preciso saber para ciência de dados? O que eu preciso saber para não sei o quê? Pergunta aqui nos comentários, que eu sempre acompanho nos comentários e eu posso fazer um vídeo para vocês. Vou aproveitar e deixar alguns presentes para você aqui na descrição. Se você quiser entrar na área mais de automações, a gente tem um mini curso aqui embaixo que eu vou deixar para você, que é um mini curso com a sua primeira automação em Python. E se você quiser entrar na área de ciência de dados, o que você faz? Eu vou deixar dois mini cursos aqui para você. Um mini curso de análise de dados com Python, que seria uma introdução à ciência de dados, vou deixar ele aqui para você, e também um link dos projetos de ciência de dados. Se você já está mais avançado em Python e já quer ir direto para a ciência de dados, já domina a maioria desses temas em Python que eu falei aqui para você, cara, tem um link aqui na descrição de projetos que eu estou fazendo todo mês. Todo mês eu estou construindo algum projeto de ciência de dados e ensinando linha a linha de código ele do zero até o final. Então, se você quiser aprender, cara, vai lá no link da descrição, se cadastra e eu espero de verdade que você goste.
Antes de ir embora, dá aquela moral, se inscreve no canal, curte o vídeo, porque isso ajuda muito a gente. E esse vídeo aqui deu trabalho para construir. Então vambora, ajuda a gente aí. Grande abraço e até a próxima.